Olá, Anderson! Hoje é a 21ª live, 21ª live. Superando, olha aí o grande Anderson chegando, superando a crise. Já vou te chamar, meu amigo. Foi só a crise. Esse comentário. Meu amigo. Cadê você, meu amigo? Tá vendo aí a jangada do Flamengo? E aí, meu amigo Moacir, tudo bom, meu querido? Firme e forte, rapaz. Firme e forte. Grande Saulo, bem-vindo, cara. Olha aí a Ludmila. Ludmila que começou ontem, né? Entrar nas lives, Lud. Seja bem-vinda. Eli, minha amiga de Sobral, como é que anda aí? Galera, hoje o tema é com esse jovem rapaz. Esse cara aí incrível, esse cara fantástico que é o Anderson. Hoje nós vamos falar um grande amigo, um parceiro, posso já considerar um irmão. É um cara de Deus, um cara de família, um cara que sabe das coisas, um cara que tem história para contar, um cara que entende de dinheiro, que nesse momento eu acho que é o fundamental nessa parada dessa crise, não é isso, Anderson? Com E certeza. além disso tudo, o Anderson, quero agradecer a ele que prontamente aceitou o convite de hoje, dia 12 de maio, 1h da tarde, está aqui conosco compartilhando uma informação, compartilhando conhecimento, compartilhando, como você já sabe, todos os dias, 1h da tarde, nós estamos aqui compartilhando uma mensagem leve, uma mensagem positiva, para que você possa superar essa pandemia. As pessoas já estão perguntando antes se a live das 13 horas continua pós-pandemia. Eu estou falando que enquanto tiver a pandemia, vai ter a live de 13 horas. Depois a gente tem que trabalhar, né? Então, não sei se vai dar Com tempo de fazer das certeza. 13 horas. Mas, meu amigo Anderson, para a gente iniciar, sem muitas delongas, a Ludmila está dizendo aí, eu sempre vejo depois do ao vivo, e agora até minha mãe. Legal, mande um abraço aí para ela, minha querida. Hoje, nós vamos falar sobre superando a crise. O Anderson, ele é professor universitário, é coordenador de pós-graduação, ele é consultor empresarial, é administrador de empresas, ajuda várias empresas, várias pessoas a superarem várias dificuldades. E nesse momento ele tem sido crucial, nesse momento ele tem sido estratégico perante todas as empresas que ele atende, porque ele tem ajudado essas empresas a enfrentar o medo, a ansiedade, as paralisações, as incertezas. E ele é proprietário da FV Planner, a qual vocês podem ver aí, é o perfil que está aqui conosco hoje, onde o Anderson é o dono, ele é o proprietário, ele é o fundador da FV Planner. Uma empresa fantástica, pessoal, que tem auxílio para vocês, aí suporte e com certeza um cara que vai conseguir te ajudar muito se você chamar ele no particular. Ele vai conseguir te ajudar muito, contabilmente, administrativamente, financeiramente. Não sei como é que ele está emprestando dinheiro, se é igual a banco, se é menor que banco, mas ele ajuda aí. Mas, meu amigo Anderson, para a gente começar, que palavras você traz aí para a gente nesse início de live? A primeira coisa, Moacir, obrigado pelas palavras, né? Boa tarde a todos que estão aqui participando da nossa live às 13 horas, né? Obrigado também pelo convite, né? Você sabe a consideração que eu tenho por você, por tudo que você fez por mim, né? Que você fez lá no passado e continua ainda fazendo, né? E os nossos projetos estão sempre andando juntos, né? É isso Nesse aí. momento agora, que eu costumo dizer aqui para as pessoas, primeiro, manter a tranquilidade, a calma, tá? Que esse processo de transformação, né, de renovação, está acontecendo, né? E as empresas vão mudar o seu modelo de negócio e a sua forma de ver o mercado, tá? Então, de antemão, o que eu posso dizer é o seguinte: não teve nenhuma empresa no mercado, isso eu acho que nacional e mundial, que não teve que passar por algum baque, né? Os baques financeiros, os baques
rever os seus modelos de negócio, renegociar dívidas, ter que colocar o funcionário de férias, teve que suspender contrato de trabalho, teve que ter demissão. Então, isso aí, Moacir, está acontecendo no mercado de uma forma geral, tá? É uma situação nova para todos, ninguém está acostumado com isso, ninguém está preparado, essa é a realidade, ninguém esperava esse momento e instituições estão tendo que se reinventar no meio da tempestade, né? Boa. Então, as instituições de ensino, por exemplo, estão se reinventando com as aulas semipresenciais, através de plataformas, né, como o Zoom, como o Google Meets e outros que tem por aí. As empresas de alimentícias, né, estão se reinventando com delivery, estão começando a vender com delivery, né? As instituições que vendem produtos como roupa e calçado e tudo, estão começando a vender através das plataformas, e-commerce, Facebook, Instagram, WhatsApp. O mundo não parou. O mundo continua rodando. Só que as empresas elas estão começando a entrar num novo nicho, um novo mercado, uma nova forma de vender, uma nova forma de olhar para o cliente, né, da atenção que tem para o cliente, da entrega que tem para o cliente, do mínimo, né, de acompanhar, de dar uma resposta mais rápido. Isso aí é para todo tipo de empresa, da empresa que vende o produto, tá, como da empresa que presta o serviço. Né? Lá no escritório, por exemplo, toda a equipe ela está full time, tá? Ela está full time atendendo os clientes. Toda a nossa demanda aqui é a equipe toda em casa e atendendo os clientes. A equipe de contabilidade, a equipe de consultores, todo mundo atendendo os clientes, né, de casa mesmo. Então, assim, é uma nova forma de trabalho. Como vai ser essa nova forma de trabalho depois da pandemia, depois que a gente passar por esse processo de isolamento, que as coisas começam a voltar, a gente não sabe. Né? Eu tenho conversado com muitos empresários, com muitos gerentes de empresa, e algumas empresas grandes já sinalizam que alguns setores dela vão trabalhar nesse modelo home office. Mesmo E sendo funciona, liberado o né? isolamento, está funcionando. Como ela disse, tem alguns clientes, tem alguns setores da empresa que está funcionando melhor do que quando estava na empresa. Legal. Mas antes, deixa eu me dar um adentro aí, me dar uma oportunidade aí. Deixa eu falar uma coisa para ti que eu pesquisei aqui, achei interessante compartilhar contigo. E ver aí a tua visão, ver aí a tua forma de como que essas empresas estão agindo aí nessa atualidade. Mas antes disso, você já sentiu que esse papo vai ser interessante, eu tenho certeza. Elizabeth, que entrou agora, o Jonathan, a Ramonito, o Leonardo, o Wilson, boa tarde, Wilson, Marcelos. Queria te fazer um convite. Você está vendo essa pipazinha aqui, essa setinha próxima ao Anderson? Convida aí quem você acha que precisa ouvir. Convida essa pessoa que você sabe que está vivendo a crise. Nós vamos dar aqui várias palavras, vários códigos. Que se você pegar os códigos, tenho certeza que você vai enfrentar essa crise muito mais fácil, com muito mais segurança, com muito mais tranquilidade. Nós estamos aqui falando como um gestor de uma empresa, estamos falando aqui como um consultor empresarial, estamos falando aqui com pessoas que têm resultado, vocês estão aqui com pessoas que têm know-how. Então, convida essa pessoa, ajude essa pessoa com esse conhecimento. Eu lembro bem que tem uma palavra na Bíblia antes, lá em Provérbios 23, versículo 23. Nunca me esqueço por causa da coincidência. Que diz a seguinte coisa: quando fores comprar alguma coisa, compre a sabedoria, compre a disciplina, compre a inteligência. E não as venda por preço algum. E com essa palavra eu queria te fazer esse convite, você que está nos assistindo. Vai lá nessa seta, eu vou junto contigo. Vai lá nessa setinha e convida várias pessoas que estão enfrentando essa crise. Pode ser pessoal, pode ser profissional, pode ser financeira, independente da crise que ela esteja vivendo. Esse momento aqui é para a gente compartilhar isso, pessoal. Como é que pessoas estão conseguindo sobreviver, como é que pessoas estão conseguindo ver além da crise, como é que pessoas estão conseguindo enxergar a oportunidade perante a crise. Existe sim um mar de pessoas que estão só se vitimizando, só se lamentando, só reclamando. Sim. Mas existe outro mar de pessoas que está transbordando nessa crise. E graças a Deus eu posso compartilhar com você uma das minhas melhores conexões, que é o Anderson. Um cara que também está se reinventando.
Um cara que também está transbordando nessa crise. Mas transbordando ele, a família, a Rafa, estão transbordando com bem, com amor, com fé em Deus, com conexões, com Com ações. certeza. São pessoas que não pararam. E é isso que a gente quer convidar vocês a se embriagarem com sabedoria, com inteligência, com conhecimento. E pegue esse código. Pega esse código forte. Eu tenho hoje é a 21ª live. Se as pessoas que estão aqui diariamente pudessem compartilhar com vocês cada código que a gente transmite com essas lives, cada mensagem, cada transformação, se vocês pudessem olhar os meus directs, vocês iriam ver que vale a pena ficar aqui até o final. Porque a palavra diz: compre a verdade, a sabedoria, a disciplina, a inteligência e não venda por preço algum. Porque, como o Hugo bem falou aí, é compartilhando, pessoal. São Francisco de Assis, lá em 1200 depois de Cristo, já nos ensinava. É dando que se recebe. E esse momento aqui é o momento onde nós achamos de como te doar o que nós temos de mais precioso, que é a nossa sabedoria, o nosso conhecimento, o nosso know-how. Como é que a gente faz para ser desenvolvido? Como é que a gente faz para desenvolver? Como é que a gente faz para enfrentar essa crise toda? Mas antes, perante a tudo isso, eu vou também estar convidando aqui os meus contatos, tenho certeza, só assim que eu passar a palavra aqui para o Anderson, eu queria te fazer uma indagação. Na indústria, o que se mais fala é sobre faturamento. Sim. Nesse momento agora, não vou nem pensar no empreendedor, no comerciante, no cara da bodega, no cara do buffet. Vou falar da indústria, que é onde eu estou inserido hoje no cenário atual. A indústria, ela pensa muito em faturamento. Mas eu acredito que faturamento nada mais é do que uma vaidade. Na minha cabeça e na rotina que eu tenho diária, quando eu vejo lá com os meus clientes, quando eu vejo lá nas negociações que eu participo, o negócio que não gera caixa ou lucro, ele é um negócio que já vive em crise. Por que eu estou te falando isso e por que eu estou te indagando? Porque eu tenho uma máxima que eu venho repetindo aqui todas as tardes, 1h da tarde. Todas as tardes eu tenho dito a mesma coisa. Se você que está aí do outro lado conhece alguém que esteja com a sua empresa em crise, que esteja com a sua família em crise, eu acredito que essa crise já existia antes da pandemia. A pandemia só fez alavancar, a pandemia só fez intensificar, a pandemia só fez mostrar realmente quem estava no jogo para ganhar e quem estava só enxugando o gelo. Faz sentido isso, Anderson? É isso mesmo? Faturamento é só uma vaidade? O que a gente tem que se Na preocupar é verdade, com Marquinhos, caixa, gerar riqueza, gerar mais fluxo de caixa, mais lucro. Como é que funciona isso, meu irmão? na verdade, as empresas têm que atentar para o seguinte: o faturamento, sem o controle dos seus custos, é só uma ilusão. Certo. O que adianta tu faturar 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões, se tu tem um custo 20 vezes mais, 20% mais, 30% mais do que o teu faturamento? Então, na verdade, você tem que ter um equilíbrio entre faturar, os teus custos e o teu lucro. O que vai importar para a empresa é a lucratividade da empresa. Mas a lucratividade não é conquistada só pelo faturamento. Na verdade, tem outros fatores em volta aí. Relacionamento que você tem com o seu cliente. Porque não adianta nada tu faturar um mês 100 milhões, no outro tu cai 50 milhões, independente da crise. Tem que manter o teu faturamento constante. A indústria, como você falou agora, ela pensa muito o quê? Ela tem um custo unitário, né? A maioria, todas as indústrias calcula o custo do produto. Ela tem hoje o custo unitário daquele produto. Ela fatura para manter aquela base, né? Aquele custo fixo, o custo variável dela, para gerar uma lucratividade. Então, o que ela tem que entender? Quanto é o custo dela hoje fixo? Quanto é o custo variável dela? Representa quanto do faturamento? Quanto é que ela precisa gerar de faturamento para gerar uma lucratividade? Então, na verdade, como você falou agora, enxugar gelo. Se a indústria só olhar, se as empresas só olharem para faturar, e não olhar para os custos, seja fixos ou variáveis, não vai adiantar nada. Ela vai estar só enxugando gelo. Na verdade, ela vai estar rodando o produto dela, entendeu? Dentro da indústria, mas não vai estar gerando lucro nenhum.
Então, a primeira coisa antes da empresa pensar assim, olha, eu quero faturar, ela tem que olhar para os custos dela. Quanto é o custo fixo, quanto é o custo variável, quanto é o ponto de equilíbrio dela, quanto é que ela precisa vender para poder pagar isso tudo e gerar uma lucratividade, entendeu? Qual a lucratividade atual, como é que está o mercado daquele produto que ela comercializa, né? E aí você tem que começar a fazer essas análises. Por quê? Porque, na verdade, você pensa assim, a indústria alimentícia, vou te dar um exemplo agora, a indústria alimentícia estava em alta, né? Porque todo mundo está consumindo alguns produtos. Eu já ouvi dizer que algumas indústrias alimentícias de alguns produtos perecíveis, por exemplo, como iogurte, já vai começar a demitir. Por quê? Poxa, Porque e foi uma indústria que vendeu muito, né? No mês passado. agora já vai começar a demitir por quê? Porque, na verdade, as pessoas não estão mais preferindo comprar iogurte, estão preferindo comprar o quê? Feijão, a carne, o arroz, o macarrão, entendeu? Então, o que vai acontecer? Vai começar a migrar, vai começar a ver é como você disse mesmo, a gente está começando a consumir realmente o que importa para a gente, né? O conhecimento, vender aquilo pelo valor. Então, quando eu não me reinvento, eu não entendo o que o meu cliente quer e como ele quer esse meu produto que vai consumir, então, na verdade, eu tenho que repensar como é que eu vou fazer. Porque a empresa que vende o iogurte, ela vai começar a vender o leite também. Então, o leite é um produto que ele vai consumir mais do que o iogurte. Então, ela tem que repensar a estratégia dela. O faturamento dela é consequência das ações que ela vai fazer, da estratégia que ela vai fazer. Massa, Então, a massa. primeira coisa que tem que se trabalhar são os custos, entender qual é o custo daquela empresa. Se eu não entender quais são os custos daquela empresa, claro, eu posso faturar 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões, eu vou estar sempre quebrado. E é como você falou, a pandemia ela só veio o que? Alargar, né, piorar a situação de quem estava ruim. Só Só. veio o quê? Dizer assim, ó, tu continua enxugando o gelo. E aí, nesse momento agora, Márcio, o que a empresa tem que fazer é se reinventar, é parar, que era para ela ter feito antes da pandemia, que era para ter parado e dizer assim, o que eu preciso fazer para me reinventar? A É. palavra agora do momento é reinvenção. Então, E, se as empresas não... Oi. e assim, eu ia te falar o seguinte sobre essa questão da reinvenção. As empresas, os seus gestores, eu acho que foi o Hugo que escreveu aqui que gestão é tudo e eu concordo com isso. Gestão pessoal, gestão profissional, gestão financeira, eu acho que gestão é tudo. Mas antes, e afinal, o lucro e o caixa, que eu acredito que seja diferente, né? São coisas totalmente diferentes e Sim. distintas. O lucro e o caixa, eles têm que ser perseguidos todos os dias. É como se a organização tem que ficar focado nisso, ela tem que ficar atenta a isso. E eu te pergunto isso porque, assim, tem muitas pessoas aqui que talvez nem empresa tenham. E como que eu posso pensar nesse assunto de gestão financeira, superando a crise com gestão financeira, dentro de casa? Eu como pai de família, eu como mãe de família, eu como essa pessoa que estou aqui dentro de casa, que tive a renda alterada, que tive não tem um fundo de reserva, não tem uma reserva de emergência, não tem uma aplicação, não tem uma renda extra. Como que a gente pode imaginar essa questão de eu tenho que observar o lucro, eu tenho que observar o meu caixa, eu tenho que saber gerir tudo isso e ainda tenho que me reinventar. Como que a gente pode trazer com a tua experiência uma alusão para essas pessoas que estão aqui com a gente? Primeira coisa, Marci, vou trazer aqui para a realidade dentro de casa, tá? Primeira coisa que a pessoa tem que fazer, na verdade, é fazer o levantamento dos seus gastos familiar, né? Da alimentação à escola. Alimentação, escola, internet, energia. É fazer um levantamento geral, para você ter noção de quanto é que está hoje os seus gastos, e aí você começa a fazer uma análise de onde é que você pode cortar, né? Ou você pode reduzir. Porque tem coisas que você pode cortar e tem coisas que você pode reduzir. Por exemplo, se você é acostumado toda semana, né, fazer pedido delivery aí, e você tem a oportunidade de fazer em casa, comprar e fazer em casa, que é mais barato, você já está cortando, você já está reduzindo. Você talvez não precise fazer aquele corte de 100%, mas, por exemplo, se você pede toda sexta e sábado e domingo, sexta, sábado, domingo, sexta, sábado, domingo delivery, reduz para um dia, uma sexta ou um domingo na semana, você já consegue reduzir aquela despesa que você estaria fora e você já está comprando comida para poder fazer a alimentação em casa, você já faz em casa. E ainda une a família.
É um dos gastos. A questão do plano de saúde também, redução, é outra coisa que tem que ser avaliada. Que as operadoras só cobrem 50% da carência, não cobre 100% da carência. Então, nesse momento, será que é necessário mudar? Vale a pena? Será que tem um risco da internação por causa do coronavírus? Então, cada despesa tem que ser avaliada. Se você tem 2 carros, vende um, fica só com um, entendeu? Por quê? Porque um carro, geralmente, se ele for financiado, dependendo do valor do financiamento, você dobra o custo dele. Se você tem um valor de R$ 1.000 na passada de um carro, ele vai lhe custar 2.000. Por quê? Porque tem a gasolina, tem a manutenção, tem o IPVA, tem o licenciamento. Quando você vai botar isso na ponta do lápis, ele custa 2.000, brincando. Então, você começa a analisar custo a custo, entendeu? Gasto a gasto. O que você pode reduzir, o que você pode cortar de vez, Show. entendeu? E aí passa por um planejamento familiar. E quando eu falo planejamento familiar, é você, a sua esposa, os filhos, entra tudo nesse embalo. Porque tem que ser uma coisa que tem que ser compartilhada, onde todo mundo tem que aceitar em conjunto. Não é um fala e o outro vai dizer assim, não, eu não vou concordar. Então tem que ser uma coisa onde todos concordem, onde todos assinam embaixo. Porque não adianta nada um querer e o outro não querer. É Tá? muito Então a gente tem interessante. que começar. E isso é família. Como você falou, Deus é família. Nesse momento agora, a união da família é muito importante na parte financeira, Moacir. Porque Uau. é um acordo entre as partes, entendeu? É um acordo entre a esposa e o marido, entre os filhos, entendeu? Que todo É, mundo vai fazer a sua parte para poder alcançar aquele objetivo que é a redução das despesas. eu acho que é a hora de se criar o pertencimento, né? É um Isso. projeto que todos têm que viver. Assim como um projeto empresarial, um projeto familiar. A questão do termo, assim, não o ter. Nesse momento agora, o ter é o que menos vai importar, né? A Bíblia mesmo diz que a gente tem que começar a ser do que ter. Então, nesse momento, o ter é o que está valendo menos, eu acho que no nosso dia a dia. Porque não adianta nada eu ter o carro, a casa, ter um monte de coisa e eu não ser aquela pessoa, a essência daquela pessoa e não ter uma É, saúde. é Essência. interessante. Então, a É família interessante tu hoje trazer isso. É interessante tu trazer isso porque eu estudo a Bíblia todo dia, né? Eu digo que o melhor manual para se vencer a crise está na Bíblia. Cristo deixou vários códigos lá muito fodidos para que a gente possa ser vencedores e desse multiplicadores, fato. como eu dizia ontem, né? E tem um versículo lá em Mateus 16, versículo 26, que ele diz assim, é muito forte isso, cara. E aí, quando eu estou lá nos grupos de oração lá da igreja, lá, que eu vou falar sobre crise financeira, que eu vou falar sobre crise familiar, que eu vou falar sobre crise pessoal, eu sempre cito esse versículo, que ele diz assim, pois que lucro é, ou que lucro terá uma pessoa que ganhar o mundo inteiro, mas perder a alma? Ou o que poderá dar o ser humano em troca da sua alma? E eu acho que essa crise cabe muito bem a esse versículo, porque tinha pessoas conquistando várias coisas e agora ou perderam ou não estão sabendo o que fazer com essas conquistas. E eu acho que a A maior pior crise, conquista que eu a acho gente tem que ter nesse momento agora, na minha visão, é a conquista familiar, a conquista da fraternidade. E quando eu falo familiar, não é só a união de esposo, marido e filhos, não. Eu acho que é você ser fraterno com seu vizinho, você ser fraterno com um conhecido seu, você dar atenção, você ver como é que está o seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã. Nesse momento agora, é o ser. Eu acho que a gente tem que resgatar o ser. Porque o ter, nesse momento agora, vamos imaginar aqui, nós dois aqui estamos fazendo uma live, estamos bem de saúde. Meu filho e minha esposa estão bem de saúde. Mas imagine aí aquela pessoa que está lá no hospital de campanha, está lá no hospital lá, entre a vida e a morte, com respirador. Se esse cara que está lá, que é cheio de dinheiro, tem um apartamento ali na beira-mar, tem carrão, tem não sei o quê, o que vai valer isso aí para ela? Nada. é a hora Então, da conexão. Nós estamos vivendo é a hora. esse reinventar das nossas conexões, né? Nós estamos vivendo esse momento Exato. de realmente a gente potencializar o nosso autoconhecimento, essa questão de se a minha empresa ela pode estar bem
o que é que eu fiz antes para ela estar assim, que eu possa continuar fazendo para potencializar, e o que é que eu posso melhorar para continuar potencializando. Hoje cedo eu falava Exatamente. com um cliente que ele dizia, poxa, as coisas estão muito difíceis, cara, as coisas estão muito complicadas. Eu disse, é só para você que está assim? Ou realmente é porque você não tinha gestão? E aí eu falava com outro cliente, lá, antes da live aqui, e o cara, rapaz, acabei de fazer um investimento de 1 milhão, aproveitei uma oportunidade, o cara estava desesperado para vender aqui uma fábrica e eu já comprei e agora eu não vou mais precisar revender as máscaras que eu revendi, agora eu vou produzir as minhas próprias máscaras. O cara comprou uma indústria de máscara no meio da crise, porque alguém viu o problema e ele viu solução. Então, assim, isso tudo cabe ao modo como a gente vem se gerenciando. Então, eu acho, Exatamente. antes que para a gente. E, pessoal, pega esse código. Esse eu acho que é o código mais fodido dessa tarde. O quanto você tem de gerenciamento próprio. Porque o quanto o Anderson se gerencia, o quanto eu me gerencio, para que eu possa gerenciar um projeto, para que eu possa gerenciar outra pessoa, para que eu possa gerenciar a minha família, para que eu possa gerenciar essa, como o Anderson bem falou aqui, essa, eu até anotei, essa redução de custos, esse planejamento familiar, esse planejamento empresarial. E o que eu venho vendo antes, além de pessoas com medo, pessoas ansiosas, pessoas preocupadas, são pessoas que não sabem se gerenciar. E aí, Moacir, é uma coisa que é bem interessante, que eu estava conversando com outros colegas, até que estão trabalhando em offices, né, com as suas equipes, né, uma coisa que está faltando muito, muito nas pessoas é gerenciamento de tempo. É o maior desafio das pessoas que estão trabalhando home office, Mas gerenciamento de tempo. quando tu diz gerenciamento de tempo, tu tá falando em ser produtivo, em alta performance Sim, ou... sim, sim, ser produtivo. Porque, na verdade, o que, é que as pessoas estão fazendo? Elas estão entrando num parafuso, né, de desespero. Já começa por aí. Porque ela acha que a questão do coronavírus é a última Coca-Cola do deserto, é como se o mundo, o Brasil, nunca tivesse passado por uma crise. Então, ela É o acha que é o fim, fim do né? mundo. Não, é o fim do mundo, está se acabando tudo. Então, ela já entra no processo de parafuso do desespero. Já é o primeiro ponto. Aí o segundo ponto, ela sabe o quê? Ela não, como ela era acostumada todo dia a sair da casa dela, para ir para o trabalho dela, para visitar um cliente, para não sei o quê, para ir para o comércio, para ir para a indústria que ela trabalha, não sei o quê. Então, do fato dela estar em casa, ela não consegue gerenciar o tempo dela. E aí começa a vir a questão das ansiedades, das depressões, da questão de se autogerenciar. Primeiro, ela tem que começar a pensar no autogerenciamento dela, para depois ela começar a pensar assim, eu vou gerenciar a minha vida financeira, eu vou gerenciar a minha empresa. Então, tudo tem que partir primeiro do controle emocional da pessoa para ela se autogerenciar. E aí depois ela vai pensar o quê? Como é que eu vou gerenciar a minha empresa? Como é que eu vou gerenciar a minha equipe? Se eu sou o dono da empresa, como é que eu vou gerenciar as pessoas que trabalham comigo? Se eu sou um coordenador, um gerente, como é que eu vou gerenciar a minha equipe? Qual o tempo? Quais as demandas que eu vou fazer? Então, o gerenciamento do tempo passa muito pelo controle emocional, entendeu? Então, não adianta nada eu ter 1 milhão, ter 10 milhões, mas eu não consigo gerenciar o tempo, eu não consigo gerenciar as atividades. É como esse cara, ó, o cara tinha uma faca e um queijo na mão, como você falou, uma fábrica que fazia máscara. Vendeu para outro por 1 milhão, porque não sabia gerenciar a empresa na crise. Numa crise que ele era para estar ganhando dinheiro. É isso aí. Ele era para estar ganhando. Só que com certeza já vinha sem gerenciamento, já vinha endividado e aí teve que queimar o cartucho. Antes, a Elizabeth fala aqui que autogerenciamento é essencial. E a Maria Oliveira, ela fala: eu sou muito ansiosa, mas sempre converso com Deus para que ele acalme a minha ansiedade. Mas a minha ansiedade não é pelo coronavírus. Essa questão da gente ter autogerenciamento e realmente ter essa conexão divina. No meio empresarial, que é um meio onde se visa realmente muito lucro, se visa muito a questão do faturamento, se visa muito a questão financeira, mas quantas empresas a gente está vendo aí nesse cenário que estão fazendo pela comunidade, que estão fazendo pelo outro, que estão usufruindo das suas estruturas, como Ambev, como Nivea, como Coca-Cola, como, enfim, N indústrias aí que estão fazendo ações voltadas para essa comunidade, voltadas para essa questão do apoio mútuo. Isso também não é uma questão de
responsabilidade social, de uma conexão divina, de um acreditar em algo maior. Como é que a gente, perante uma crise, a gente, na sua visão como esse perito, esse especialista em gestão de empresas, como é que a gente pode criar um projeto maior, mesmo no meio da crise? Eu costumo dizer, antes, e tenho estudado muito, cara, sobre processo, gerenciamento e pessoas. Eu tenho visto que nós estamos na terceira fase da crise. A primeira fase aconteceu lá nos meados de março, isso a nível Brasil, né, pessoal, por favor. No meado de março ali, dia 18 de março, onde muita gente entrou em quarentena já, como eu, por exemplo, onde teve a fase da paralisação, a fase da desinformação, a fase do medo, a fase do, meu Deus, e agora o que é isso? De onde é que vem? O que é que eu vou fazer? Como é que eu vou agir? E aqui tem um problema e um porém. Empresas, famílias que tomaram ações precipitadas nesse período aqui estão se dando mal já, né? A segunda fase foi agora, por volta do dia 20 de abril, 24 de abril, onde as informações reais, as informações sérias, as informações que agregam, que contribuem, que nos fazem tomar decisões, que nos fazem agir, começaram a se assentar, ficou-se tudo às claras, e agora, do dia 6, 7 de maio para frente, nós estamos na terceira fase, que é a fase onde nós vamos vencer essa crise. Toda crise nós sabemos bem que se vence pelo meio dela. Uma crise se sobrevive não é pelo início, nem no fim, nem depois dela, é no meio. Então agora é a hora que nós temos que tomar decisões, é agora que nós temos que agir, é agora que nós temos que ser certeiros, é agora que nós temos que ser muito autogerenciáveis. Mas eu te pergunto, quais são os estímulos que nós podemos ter para desenvolver um projeto de grande escala, um projeto de realmente sair dessa crise, independente se seja na empresa, se seja na família, se seja em casa, se seja a crise pessoal? Como é que a gente pode partir de um princípio que se pode Primeira sim... coisa. Só um minuto. Sair dessa crise no meio. Mas antes de você responder, eu queria saber de vocês aí que estão nos assistindo. Nós estamos com boa audiência. São 10 pessoas aqui, 14 pessoas simultâneas nos assistindo. Está fazendo sentido para vocês toda essa conversa? Vocês estão conseguindo pegar cada código? Tem muito código aqui, pessoal. Eu gerencio muita gente. O que eu estou passando aqui para vocês é o que eu faço com a minha equipe. O que o Antes está entregando aqui para vocês é o que ele faz nas empresas que ele presta consultoria. E nós não estamos falando só de empresa, nós estamos falando de pessoas. Faz sentido para vocês isso? Diz aí para a gente poder, pro Antes poder responder isso. Você que entrou agora, convida alguém que precisa ouvir essas palavras, que precisa superar a crise que está passando. Você que, como a Ludmilla, está achando um show, maravilha, convida alguém que precisa ouvir isso. Porque isso aqui pode tirar a pessoa da desgraça, pode tirar a pessoa da miséria, pode tirar a pessoa da inércia. Que o maior desafio que nós temos na crise é tirar as pessoas da inércia. Como antes bem disse, fazê-las serem produtivas. Nesse momento, todas as empresas precisam sim pensar em caixa, precisam sim pensar em lucro, precisam sim pensar em faturamento. Mas as empresas que vão prosperar depois dessa crise, as famílias que vão prosperar, são as famílias que, como antes falou, estão preocupadas em se conectar, estão preocupadas em se reinventar, estão preocupadas nas pessoas em volta delas. Então, cuide dessas pessoas. Acredite nesse movimento, tem feito bem a muita gente. Mas Com antes, certeza. como é que eu posso criar esse projeto de longa escala Primeira, pós-crise? primeira coisa que você tem que fazer, Moacir, que eu acho que a gente hoje tem muito mais informação do que há 20, 30 anos atrás. A internet está ajudando muita gente nessa questão das informações, né? Primeira coisa é ver a sua identificação como pessoa. Como assim identificação como pessoa? Por exemplo, vamos imaginar que você gosta de roupa, tá? Ah, você se veste, gosta de maquiagem, de roupa, entendeu? Isso aí já é uma oportunidade de negócio. E aí o que que você tem que fazer como pessoa física pensar? Começar a entender
qual a tendência de mercado, o que os clientes querem, o que eles estão buscando, né? Tanto da maquiagem como a roupa, né? O que eles querem, o que o mercado está oferecendo, o que as pessoas estão buscando. Isso é pesquisa. Então, o primeiro passo de você montar o seu negócio é pesquisa. É pesquisa, né? Independente de qual seja o negócio, né? Se eu vou vender carro, como é que as pessoas agora estão comprando carro? Como é que as pessoas estão se relacionando para comprar carro? Né? Eu estou com um ex-aluno que ele vende do carro ao imóvel. Ele disse que nunca teve tanta oportunidade para aluguel como agora. Ele está alugando mais imóvel agora na crise do que antes. Ele disse a venda deu uma queda, mas aluguel Uau. está arrebentando. Ele me disse, ó, tá arrebentando. E aí, como é que ele está chegando ao cliente? Como é que ele está entendendo o cliente? Ele vai, ele conversa, ele pede foto, ele já começa a divulgar, entendeu? Então, assim, oportunidades vão ter muitas. O que você, primeira coisa que você tem que fazer é com que você se identifica. É o primeiro passo. Porque não adianta nada eu pedir para o Moacir vender material de construção se o Moacir, primeiro, não entende nada, não gosta, ele vai querer vender nunca. Não vai querer vender nunca. Mas se o Moacir ele gosta de vender material de ótese e prótese, ele ama vender isso aí, é o que ele vai fazer, querer fazer pro resto da vida dele. A primeira coisa é a identificação. O que você Anderson, quer, o que legal, você gosta. legal você falar isso. Deixa eu fazer uma pergunta bem curiosa. A solução dessa crise é todo mundo virar empreendedor? Talvez a solução da crise não seja todo mundo virar empreendedor, não. O empreendedorismo vai ser a alavancagem da vida das pessoas e a alavancagem da economia. Porque a previsão de pessoas desempregadas no Brasil, a gente tem em torno de 30 milhões de pessoas desempregadas. Então, 30 milhões de pessoas desempregadas, onde não vão conseguir arranjar emprego em outro lugar, então o que ela vai fazer? Ela vai começar a empreender. E o empreender vai ser a solução da vida dela, entendeu? E vai ser uma solução para a alavancagem da economia. Mas aí você tem que analisar o quê? O perfil. Porque tem gente que tem perfil para empreender e tem gente que não tem perfil para empreender. Eu conheço colega, eu tenho colegas que não querem chegar nem a cargo de gestão, entendeu? Nem a cargo de gestão, entendeu? Ele quer dizer assim, olha, eu não quero ser gerente não, eu quero ser funcionário, porque ele não tem perfil, né? O França perguntou aqui da questão de contabilidade, né? Como é que a gente vê? Eu acho que, como eu tenho escritório de contabilidade, né, construir contabilidade, eu acho que a questão da contabilidade, ela vai alavancar. O contador, o profissional de contabilidade, ele vai ser muito mais um consultor do que um contador de débito e crédito, entendeu? Então, as pessoas, muita Assim, gente procura o assim, escritório. assim ele pare de vender imposto de renda, né? Isso, ele vai ser muito mais o consultor, ele vai orientar. O contador de débito e crédito está com seus dias contados. O grande problema, Moacir, é porque, como você disse, conhecimento. Então, tem contadores aí que a gente acompanha, que chega os clientes lá no escritório, que é as aberrações, né? Do que aconteceu na empresa. E lá vai a gente ter que consertar aquela empresa do começo ao fim. O prejuízo é gigantesco. Então, o consultor hoje ele tem que começar a trabalhar conhecimento, o contador começar a trabalhar conhecimento. E o conhecimento hoje vai ser primordial. Hoje eu tive uma reunião com a empresa de marketing, né? Publicidade e marketing, foi de 8 da manhã às 10 da manhã, fantástico, eles me deram uma aula de como fazer a impulsionamento, de como você posicionar sua marca, entendeu? Eu tive uma reunião com eles, então assim, é conhecimento. Se você não tiver conhecimento do que você está oferecendo, como você está vendendo, quais são os seus custos, e a mesma coisa o profissional de contabilidade, a mesma coisa o consultor, o vendedor. O vendedor hoje ele tem que ser um consultor na área de vendas. Tirar pedido hoje está lá atrás, há 30 anos atrás. Se for só para tirar pedido, para que existe o vendedor? O vendedor é para o quê? Para assessorar, né? Para passar a visão dele do que é melhor para o cliente. Eu sou E suspeito. aí, Se você for falar de vendedor, eu sou suspeito, hein? Eu vou tomar o não, assunto você para mim. é fera, você é o número um. E aí Eu o vou que tomar o você tem que assunto começar para a mim. fazer é assessoria, cara. O teu cliente, é como você disse, a relação, a conexão entre pessoas está muito forte. Independente se eu estou aqui no computador a vários quilômetros de distância, né, numa live ou numa reunião remota, ou eu estou presencialmente. O que a gente começa a estudar é a questão de relacionamento.
conexão entre as pessoas. E quando você é especialista no assunto, especialista na área de vender o produto, você vai assessorar. É o que você sempre colocou para mim. As pessoas estão atrás de resolução de problemas. Elas estão atrás de pessoas que resolvam o problema dela. Se você não tiver uma pessoa para resolver o problema dela, você está fora do mercado. Então você começa a resolver o quê? Com conhecimento, estudando, entendendo. Então, para você abrir o seu negócio, pensar assim, eu vou abrir meu negócio, se especialize, entenda o seu produto, entenda o seu negócio, entenda o seu serviço, como é que você vai oferecer. Isso Eu aí acho vai ter que, muita oportunidade. pessoal, o código Fudidovisky, o Fudidovisky, o number one dessa live, o Antes acabou de revelar. Para você superar essa crise, você tem que saber resolver algum problema. Meu amigo, minha amiga, já dizia o Coxinha lá da Garra das Patrulhas, meu amigo, minha amiga, descubra qual é o problema que você sabe resolver. Isso. Se você descobrir isso, e aqui não vai ser o Moacir, não vai ser o Antes, não vai ser o Papa Francisco, não vai ser o Padre Rodrigo que está aí nos prestigiando. Descubra qual é o problema que você sabe resolver. E se você estiver precisando fazer renda, se você estiver precisando fazer caixa, se você precisar de lucro, se você precisar aumentar seu faturamento, foca nesse problema. Eu te garanto que não tem nenhuma live, 1 hora da tarde, que te entregue esse código. E que se você pegou esse código, você vai ficar abundante financeiramente, você vai ficar próspero, você vai ficar íntegro. Porque o que nós dois estamos fazendo aqui por vocês é o que já fizeram por nós lá atrás. Todos nós brasileiros, acima de 18 anos, já enfrentamos uma crise. Todos. Só que todas as outras crises, o problema era dinheiro. O problema era financeiro. Só que essa crise, o problema não é dinheiro. Não à toa, vários governos, vários países, várias nações injetaram bilhões, trilhões de dinheiro no mercado. O problema é que essa crise que nós estamos passando não é existencial também. Não é. Essa crise, ela é comportamental. E eu te dou um único, simples exemplo. E eu passo a palavra para o Antes. Mudança de consumo. Uma única pessoa contaminou milhões de pessoas. Não sei por que aquele infeliz não cozinhou mais o morcego antes de comer. Mas uma única pessoa contaminou milhões de pessoas. E não foi a desigualdade financeira, racial, cultural. Não foi porque tinha mais dinheiro ou menos dinheiro. Vários estribados, vários milionários. Eu mesmo perdi 2 amigos agora por causa do coronavírus, segundo o diagnóstico médico, os caras tinham milhões aplicados na bolsa. E aí? Hoje, A questão agora, do 9 horas da comportamento. manhã, 9 horas da manhã, eu recebi uma mensagem que a esposa de um amigo lá em São Paulo está internado no Albert Einstein. 12 mil reais a diária lá na UTI do Albert Einstein. O cara tá pagando para a esposa. Tá entre a vida e a morte. Então, o comportamento nosso... Pega esse código, vai, pega. Pega esse código. Essa crise é comportamental. Se você aí do outro lado está passando por alguma perrengue, se você conhece alguém que está passando, é por causa do comportamento dele, dela, de quem quer que seja. Se você olhar E bem, aí a a gente começa a olhar, desigualdade... Moacir, essa questão do comportamento vai mudar a questão do consumo. As pessoas vão consumir de forma diferente. Consumo, cultura, a Isso, resolução do cultura, problema, consumo, relação entendeu? entre as pessoas, Tudo, entendeu? cara. Então, tudo, Isso é muito tudo, intrínseco. tudo. Só que as pessoas estão preferindo assistir o Faustão, o Fantástico. As pessoas estão preferindo assistir o Rota 22, o 190, o Datena.
E essas informações que nós estamos passando aqui é informação da rua. É informação de quem está 6 horas da manhã sentado numa mesa para começar a trabalhar à distância, porque precisa manter uma empresa com 224 funcionários. Exato. E precisa, como você bem falou, e precisa trazer essas 220 pessoas, que são mais do que 220 famílias, a entender um contexto. Porque tem muita gente aí que não está entendendo que não só são 30 milhões de desempregados. 30 milhões, se a gente for fazer um cálculo rápido, dá o quê? 7,1% da população do Brasil. Nós estamos falando em uma cadeia inteira de pessoas que vão empreender por necessidade, não sabem o que é empreender, não sabem o que é custo fixo, não sabem o que é custo variável, não sabem o que é investir, não sabem onde captar recursos. E nós estamos te Com entregando isso certeza. assim, de graça, 1 hora da tarde. E eu quero te agradecer por estar aqui conosco, nos prestigiando. Porque esse movimento ele foi feito para isso. Para trazer para você essa mensagem leve. Essa mensagem positiva. Nós falamos de vários dados ruins. Mas nós te demos muitos códigos. Nós te demos muitas sacadas. Nós te demos muitos insights. E como a gente iniciou, não sei se você estava no início, mas como a gente iniciou, Provérbios 23, capítulo 23, versículo 23 diz: compre a verdade, a sabedoria, a disciplina e a inteligência, e não as venda por preço algum. E eu e o Anderson estamos te convidando a você parar e descobrir qual é o problema que você sabe solucionar. Porque é isso aí que vai te dar renda extra, é isso aí que vai te dar renda, é isso aí que vai te dar dinheiro, é isso aí que vai fazer você sobreviver à crise. Você não vai sobreviver à crise só pedindo a nosso Senhor Jesus Cristo solução. Você vai superar a crise pedindo sim solução a Deus, mas agindo, entendendo que é errando, entendendo que é corrigindo o erro, entendendo que você é próspero, que você é multiplicador, que você sabe o que está fazendo. Agora, se você só pincelar, você realmente não vai sobrecarregar a crise. Eu fiz uma pergunta ao Anderson, vou passar a palavra para ele, e eu perguntei a ele assim: será que o empreendedorismo é a solução? Eu digo que não. Mas muitas pessoas vão empreender nas esquinas, nas praças, como ambulante, como, enfim, não vou ser pejorativo. Mas o A empre... questão do empreendedorismo? É eu a vou fazer questão do só empreendedorismo? terminar esse pensamento, que aí Vai. eu vou te fazer uma pergunta. O empreendedorismo sem estrutura, independente se seja um vendedor de pipoca a um dono de uma indústria, o empreendedorismo sem estrutura, ele não é empreendedorismo. Ele é um oportunista. E o Anderson, ele tem uma estrutura incrível. E ele tem uma sapiência fantástica. E eu gostaria de apresentá-los vocês ao cara que, se você está precisando empreender, você precisa conversar com esse cara. Uma das minhas melhores conexões, eu estou te apresentando hoje. Como eu faço todos os dias, 1 hora da tarde. Mas hoje eu te apresento uma das melhores conexões que eu tenho e que pode te ajudar a ter renda extra, a fazer renda, a entender se o seu negócio pode prosperar ou não. Porque é hora também da gente ver se a gente estava só enxugando gelo e o gelo está derretendo e vai derreter até junho. E é a hora de você se reinventar, como o Anderson falou, é a hora de você se conectar. E eu fico muito feliz em poder compartilhar isso com todos vocês, conhecendo você ou não conhecendo, porque eu não conheço todo mundo aqui. E você que vai nos assistir na reprise, que vai chegar até aqui, parabéns pela disciplina. Parabéns por estar buscando algo novo. Parabéns por estar entendendo que é se conectando que você vai superar qualquer crise. Não só essa, mas qualquer crise. E como o Anderson falou, eu também concordo. Não é o fim do mundo. Mas antes, como é essa estrutura para ser empreendedor? Como é que funciona? Como é que eu posso falar contigo? Como é que eu posso te achar, trocar uma ideia contigo?
Estou sempre à disposição, tá, Moacir? A pessoa pode me procurar aí pelo o Instagram da FV Plano, né? Pode, lá tem meu contato, logo pode me chamar pelo FV Plano que eu converso com a pessoa, oriento, entendeu? E é a questão com relação a eu e minha equipe, né? Porque a gente tem uma equipe também do pessoal da contabilidade, os consultores que estão somando aí com a gente para poder alavancar os negócios, né? Então, me chama por lá, que eu entre em contato, que eu converse. E a questão do empreendedorismo, eu concordo com você. Empreender sem ter estrutura que eu estou falando não é só estrutura financeira, porque você pode ter Sim, sim. estrutura de dinheiro e aí você quebra a empresa no outro lado. A estrutura que eu estou falando é estrutura emocional, estrutura de conhecimento, estrutura financeira, não adianta nada. Então, eu concordo contigo que nesse momento do empreendedorismo, por questão de sobrevivência, todo mundo vai apostar nisso. Mas eu tenho que começar a entender o teu conhecimento que tu tem sobre pessoas, sobre processos, sobre a questão financeira, sobre a questão de estrutura, canais de vendas. Então, é o nível de conhecimento que vai te dizer assim, tu consegue empreender para ter sucesso ou tu vai empreender para fracassar e lá na frente ter sucesso novamente quando tu for empreender. Né? Uau. Os grandes especialistas, os grandes empreendedores que hoje se dão bem, eles quebraram 3, 4, 5 empresas até se darem bem. Por quê? Porque eles começaram a entender que empreender sem gestão não é nada. Não, e Então não adianta nada eu ser empreendedor e não saber de gestão. eu posso até dar um exemplo bem simples, um que eu vivencio aí mês a mês. É muito mais difícil a gente faturar de 0 a 100 mil do que a gente faturar de 100 mil a 1 milhão. Isso é simples. É só porque de 0 a 100 mil, muitas vezes a gente está fazendo uma estrutura. Uma estrutura, sim, como você bem falou, financeira é legal, mas dinheiro não é tudo, dinheiro é o meio. Mas a Isso, estrutura de você saber solucionar problema, de você saber para quem vai vender, onde vai vender, o que vai vender. Porque agora é muito fácil eu querer sair vendendo álcool em gel. Mas eu não sei se as pessoas sabem antes. Álcool em gel já não é mais o produto da prateleira. As farmácias já estocaram tanto álcool em gel que não é mais um negócio tão rentável. É tanto que não está mais faltando, exatamente. é tanto que não está mais faltando em lugar nenhum. Mas E o assim, preço diminuiu já, o preço já caiu. O preço de venda isso. já caiu. E aí eu digo assim, é onde eu falo de estrutura. Estrutura é aqui, ó, não é aqui. Isso. E O assim, o que você tem nesse... que começar a entender, Moacir, é porque assim, muita gente vai entrar nesse mecanismo do empreendedorismo por sobrevivência, Uhum. certo? Só que muita gente está entrando no mecanismo de sobrevivência, mas não está estudando como entrar. E aí, daqui Não a um tá. ano, ela quebra. Ela vai quebrar, entendeu? E aí ele vai ter que se reinventar de novo para entrar no mercado. Mais Então, a maioria dos fragilizado, empreendedores, mais mais fragilizado, fragilizado. a maioria dos empreendedores que tiveram sucesso, você pode olhar, chegaram a quebrar 3 empresas. Vai dizer assim, agora eu dou bem. Mas por quê? Porque empreender sem gestão não vai adiantar. Você tem que entender de gestão. Você tem que entender Uau. de fluxo de caixa, você tem que entender de venda, você tem que entender de produto, de produção, de pessoas, de processos, entendeu? De produto. Qual é o produto que você está vendendo? Como é que você está vendendo esse produto? Anderson, e eu era um cara que eu posso dizer que eu mordi a língua que sangrou. Eu era um cara que eu dizia assim, rapaz, eu vendo até casa pegando fogo. Bota aqui que eu vendo. Mas eu tenho visto que cada vez mais, meu amigo, a gente tem que fazer o que gosta. E se você aqui vai entrar no empreendedorismo por necessidade, por sobrevivência, porque você ou você vai orientar alguém que faça isso, oriente primeiro a pessoa a achar o que é que ela gosta realmente, o que é que motiva É, ela, o que é que faz ela acordar antes do sol nascer para ela ganhar a vida, para ela prosperar, para ela poder fazer o melhor dela todos os dias. Porque não é fácil, pessoal, para ninguém. Dinheiro fácil só existe em um local. Só existe em um local. Só que ele não dura muito, porque a perspectiva de vida é bem pequenininha, que é lá no mundo das drogas. com certeza, Mas Márcio. quem tem estrutura, quem tem Deus no coração,
quem tem orientação, quem pode ter uma conexão como antes, boa, uma conexão que sabe o que faz, que sabe orientar. E aqui, antes, eu queria trazer eu anotei isso aqui para poder trazer hoje aqui. Tem uma pesquisa que eu estou fazendo eu estou fazendo uma especialização em vendas na Faculdade de Chicago. E eu tenho que apresentar um trabalho daqui a 15 dias sobre o meu foco a minha pesquisa lá, o meu foco é comportamento. É especialização em vendas com foco em comportamento. Essa é a minha linha de pesquisa. E eu estudando, um ser humano, ele é dividido em 3 etapas. Eu, você, quem está aqui. Nós somos 50%, nós somos formados. 50% é genótipo. O que é o genótipo? É 25% dos genes da sua mãe e 25% dos genes do seu pai. Não adianta negar. Metade de você é a mistura do seu pai e da sua mãe. 40% é o fenótipo. As circunstâncias da vida. É aquilo que você aprendeu, é aquilo que você desenvolveu, é aquilo que você leu, é aquilo que você assistiu, é aquilo que você... Enfim. É o que você criou, 40%. E 10% é circunstâncias. É a sorte, é o acaso. Só que aqui vem algo muito forte que é opinião, conselho e consultoria. Opinião e merda é a mesma coisa. Quem chega para mim, se eu posso te dar uma opinião, eu disse, não, pode não, não quero não. O cara não está envolvido com nada, o cara não faz parte da tua vida, o cara só é um opineiro e nada. Consultoria, o cara está envolvido com o processo, o cara está envolvido com você. Então, eu levo muito a sério quando se fala em consultoria. E conselho. Conselho é aquilo que a gente pede. E quantas vezes antes, você pode me dar um conselho sobre determinadas áreas, sobre determinado assunto? É o que eu mais levo a sério, é o conselho. Porque o conselho é quando eu procuro, porque eu desenvolvi um ponto que eu descobri um ponto que eu era fraco, eu descobri algo que eu preciso melhorar e eu preciso saber. E eu acho que para a gente superar a crise, finalizando, e eu não poderia te entregar um código melhor do que esse, quem você é nessa história? O cara da opinião? O cara da consultoria? Ou o cara do conselho? Porque 50% de você, 50% do que está acontecendo com você, se você olhar para a história dos seus pais, eles vivenciaram. Os 40% você construiu, você que fez, você que caminhou até aí. E os 10% é do acaso, é a circunstância. Só que com certeza. É com isso tudo, parceiro, nós estamos chegando ao fim, que eu queria te perguntar. Como que eu posso me identificar comigo mesmo no meio dessa crise? Primeira coisa que eu acho que a pessoa tem que fazer, Moacir, é uma autoavaliação. E uma autoavaliação de quem é aquela pessoa. Tá? Das formas como ela se relaciona com as pessoas próximas, das formas como ela se relaciona com as pessoas que convivem com ela. Então, a autoavaliação, ela é muito importante. Uau. Autoavaliação. Entendeu? Então, a autoavaliação, nesse momento agora, é primordial para você entender onde você está, onde você quer ir. Então, assim, não existe ninguém na face da Terra que não tenha problemas. Todos nós temos problemas. Mas a autoavaliação para você se descobrir, você entender o que aconteceu, entender por que está acontecendo, o que eu preciso mudar. E essa mudança é dentro de você, entendeu? Não adianta você pedir um conselho, uma dica, se você não quer mudar. A mudança tem que partir da pessoa. E aí, essa mudança é de atitude, entendeu? É você parar e dizer assim, olha, eu preciso mudar. Preciso mudar, seja para praticar uma atividade física, seja para mim ter mais fé em Deus, seja para mim rezar, seja para mim conviver melhor com minha esposa, com os meus filhos, né, com os meus pais, com os meus amigos, é para mim mudar a postura, a minha forma de falar, a minha forma de criticar, a minha forma de essa autoavaliação é de cada um. Ninguém é perfeito. Show. Ninguém é perfeito, só que a gente tem que começar a se descobrir
Falta 20 Tá? segundos para a live cair. Quero te agradecer. Eu acho que não teria código melhor para você entregar do que o autoconhecimento, buscar isso, esse autogerenciamento. Muito obrigado, meu amigo. Faltam 10 segundos. Eu espero que todos Qualquer vocês tenham coisa, eu estou por aproveitado. aqui, né? Pode me procurar na FV Plan aí no Instagram. Eu estou à disposição aí para todo mundo aí que queira participar, que queira